Oi, Manuela, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Ela fala assim: o ácido butanoico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns tipos de queijo. Aí ele pergunta quais são os isômeros desse ácido butanoico. Vê só. A gente está aqui lidando com isomeria plana. A isomeria plana a gente tem isomeria de posição, de cadeia ou de núcleo e isomeria de função. Tá? Também tem a de compensação, metameria e tautomeria, mas essa questão aqui não vai cair muito isso não. O que vai cair mais é a isomeria de função e a isomeria de cadeia, tá bom? Então, vê, vamos analisar uma coisa. Primeiro, vamos desenhar o ácido butanoico, para a gente ter ele como referência, já que a gente vai lidar com os isômeros dele. O ácido butanoico é um ácido carboxílico com 4 carbonos. Então, vai ficar aqui 4, deixa eu dar um zoom melhorzinho. 1, 2, 3, 4 carbonos. No último carbono vou ter a função do ácido carboxílico. E agora eu vou colocar os hidrogênios. Aqui vai vir 3. Aqui vão vir 2. E aqui também vão vir 2. Então, para uma molécula ser isômera desse ácido butanoico, ele vai ter que ter a mesma fórmula molecular que o ácido butanoico. Qual é a fórmula molecular? A gente vai contar aqui a quantidade de átomos. Ele tem 4 átomos de carbono, então C4. Tem 2 átomos de oxigênio, então O2. E a gente tem 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. 8 átomos de hidrogênio. Então, eu já tenho que partir do pressuposto de que eu sei que para um isômero ser isômero do ácido butanoico, ele tem que ter 4 carbonos, 2 oxigênios e 8 hidrogênios, tá bom? Aí ele vem aqui e dá as alternativas. Tem uma coisa que eu percebi nessa questão que dá para você resolver ela sem você precisar escrever a fórmula de nenhuma dessas substâncias. Porque, vê, perceba o seguinte, na letra A ele tem butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico. Butanal é um aldeído, butanona, uma acetona. E o ácido é um ácido carboxílico. Então, perceba que aqui, esses dois, ele está tentando dar 2 isômeros de função. A gente sabe que isomeria de função é quando apresenta funções químicas diferentes, mas vai ter a mesma fórmula molecular. E também ele dá um isômero de posição, tá? Ele tenta dar um isômero de cadeia. Então, o que acontece? A gente poderia usar um bisuzinho que diz o seguinte, que sempre que eu tiver um isômero de função do ácido carboxílico, essa função tem que ser um éster, tá? Sempre o isômero de função do ácido carboxílico vai ser um éster. Da mesma forma que o isômero de função de um álcool vai ser o éter, o isômero de função de um aldeído vai ser uma acetona, o isômero de função de um fenol é um álcool aromático, entendeu? Se você souber isso de cor, já ajuda muito. Então, eu sei que o isômero de função de um ácido carboxílico sempre vai ser um éster. E aqui ele dá um aldeído e uma acetona. Então, eu sei que se ele der um aldeído e uma acetona, ele está tentando dizer que esses dois são isômeros de função. E eu sei que isômero de função de ácido carboxílico só pode ser um éster. Então, eu já sei que a letra A está errada. Aqui ele dá um acetato de metila, ok, é um éster, poderia ser. Eu iria desenhar a fórmula plana dele, né, para poder descobrir se é ou não, se tem a mesma fórmula molecular. Mas poderia ser, é uma possibilidade. O etoxetano é um éter, entendeu? E eu sei que éter não é isômero de função do ácido butanoico, de um ácido carboxílico. Então, eu sei que já não poderia ser esse aqui, não pode ser esse. E aqui ele dá um álcool, também não pode ser, só pode ser um éster. Então, eu já excluo aqui a letra B. Na letra C, ele dá um álcool e ele dá aqui um éter. Tem aqui um éster, mas ele deu um álcool e um éter. Eu sei que álcool e éter nunca vai ser isômero de função de um ácido carboxílico, então eu já posso excluir a letra C também.
E aqui ele deu ácido metilpropanoico, é um ácido carboxílico, poderia ser um isômero de cadeia, de posição, poderia. Então vou deixar em aberto. Mas aqui ele deu uma cetona. E eu sei que cetona não pode ser isômero de função de um ácido carboxílico. Então aqui já excluo letra D. E por último, aqui letra E, sobrou letra E. Ó. Acetato de etila, um éster. Aqui ácido metilpropanoico, que eu vou mostrar para você, não se preocupa. Vai ser um isômero de cadeia. E por último, o propanoato de metila, que também é um éster. Tá vendo? Então, as únicas substâncias que podem ser isômeros, se for de função de um ácido carboxílico, vai ser um éster. E se eu estiver falando de outro isômero de posição, de cadeia, ele vai continuar sendo um ácido carboxílico. Entendeu? Então, se, por exemplo, essa questão caísse no Enem, você teria que utilizar essa dica. Pensou em isômero de função, você já lembra álcool, éter, ácido carboxílico e éster, aldeído e cetona, fenol e álcool aromático. Lembrar disso que ajuda bastante. Então, eu não precisaria nem desenhar a estrutura dessas substâncias, porque só por essa exclusão eu já poderia marcar que o gabarito aqui é a letra E. Mas aí vamos desenhar para a gente confirmar, tá bom? Começando aqui com acetato de etila. Acetato de etila é um éster. Então, a gente vai ter acetato, que diz que tem 2 carbonos. Essa aqui é uma nomenclatura informal, mas a gente tem que saber. E etila, que também é 2 carbonos. Então, eu vou ter acetato, que é 2 carbonos. Vou ter a função éster de etila. E agora eu posso colocar os hidrogênios. Aqui vem 3, aqui não precisa, aqui vem 2 e aqui também vem 3. Aí vamos contar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 2 oxigênios e 6, 7, 8 hidrogênios. Tá vendo que bateu exatamente com a fórmula molecular do ácido butanoico? Então, ok. O acetato de etila é sim um isômero de função do ácido butanoico. Eu não estou dizendo que todo éster vai ser isômero de função do ácido carboxílico, não. A gente tem que olhar a fórmula molecular. Mas só pelo fato de eu saber que é um éster já é uma possibilidade. Se ele me vier com um aldeído, com acetona, com álcool, eu já sei que não chega nem a ser uma possibilidade dele ser um isômero. Tá bom? Então, continuando aqui. Ácido metilpropanoico. A gente tem aqui, ó, uma ramificação. Então, esse aqui é um isômero de função. Porque, desculpa, um isômero de cadeia. Porque esse aqui é linear, tá vendo? Ele é normal, tem cadeia normal. Só que aqui a gente vai ter um radical. Então, vai ficar o propil, né, propano. Desculpa, propanoico. E o único local em que dá para ir o radical metil, se eu colocar o radical metil aqui, não seria um radical, ele viraria o ácido butanoico. E aqui esse carbono já faz 4 ligações. Então o radical metil só pode vir aqui. Tá bom? Então vai ficar aqui 3 hidrogênios. Não. E esse aqui. Pronto. Aí a gente vai contar aqui. Tem 4 carbonos. 2 oxigênios, 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Tá vendo que bateu certinho também, tanto com esse aqui, como com esse ácido butanoico. Então, o ácido metilpropanoico é um isômero de cadeia do ácido butanoico. Aí, o último propanoato de metila vai ser o prop, que são 3 carbonos, e o met, que é de 1 carbono. Então, vai ficar 3 carbonos desse lado. Depois, a função éster. E outro carbono, um só, que é o met desse lado. Aí, agora, você vai colocar os hidrogênios. Vai ficar 3 aqui, 2 aqui, aqui nenhum e aqui 3. Então, eu vou ter 4 carbonos, 2 oxigênios, 6, 7, 8, certo? 8 hidrogênios, tá vendo? Então é isso.
A minha dica é essa, você mantém em mente quais são os isômeros de função de cada função, álcool éter, ácido carboxílico éster, aldeído de cetona, fenol e álcool aromático, e que vai ajudar bastante em questões desse estilo, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.